Em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versos 10 a 17. Que bom que você está aqui, sabe? Que bom que você veio, que bom que você está atento àquilo que Deus vai estar falando, né? Domingo eu dei uma palavra sobre o pessoal que estava se locomovendo durante o culto, a mensagem já melhorou tanto, né? Então espero que hoje também seja assim, independente de quem estiver pregando. 2 Timóteo, me perdoe se eu falei primeiro, 2 Timóteo 3, 10 a 17. É a penúltima mensagem sobre família. Domingo tem mais. Domingo nós vamos terminar o capítulo 4, quando finalmente Ruth dá à luz ao menino. Né? E o casamento é consumado dela com Boaz, e ela tem um lindo menino chamado Obed. E nós vamos estar vendo aqui a bênção que é ter um filho que o Senhor sempre dá aos seus, e como presente, né, como recompensa. 2 Timóteo 3, 10 a 17, e o tema da mensagem é o tema da nossa campanha: não desista da sua família. Assentado mesmo, abra sua Bíblia e vamos à leitura do texto. Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor, perseverança. Minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, e o Senhor me livrou de todas. Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade, pleno preparo para realizar toda boa obra. Meu Deus, por favor, conceda graça a nós, os teus filhos, para que a tua palavra encontre eco no nosso coração, porque esse é o desejo do nosso coração, sermos absorvidos pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Bem, amados, era o ano 64 depois de Cristo. Paulo está na sua segunda prisão. Primeiramente, Paulo esteve numa prisão domiciliar, e o livro de Atos termina com o apóstolo alugando uma casa e não tendo impedimento algum para receber visitas e para pregar o Evangelho. Grande parte das cartas que o apóstolo Paulo escreve é nesse período de prisão domiciliar. Ele estava num bairro que não era de elite, mas também não era um bairro de periferia. E ele havia conseguido recursos para ficar nesta casa durante 2 anos. Agora já era ano 64, já havia passado cerca de 2 anos em que o apóstolo Paulo inicialmente foi solto e depois de algum tempo encarcerado, só que agora ele vai para um calabouço, para uma prisão realmente onde ele estava aguardando o tempo para ser executado. E ele então resolve escrever cartas que são chamadas cartas pastorais. Ele escreve a 1ª e 2 Timóteo, escreve Tito e pode ser que também tenha escrito Filemão, embora Filemão, parte dos comentaristas concordam de que foi justamente no tempo que ele estava em prisão domiciliar. Não importa. O que importa é de que essa carta, 2 Timóteo, foi a última carta escrita pelo apóstolo.
É a carta mais pessoal do apóstolo e, ao mesmo tempo, a carta mais passional. Ele sabia que os seus dias de vida estavam se findando. Um comentarista chamado J.B. Phillips fala de que essa segunda carta tem um objetivo de incentivar a fé e a coragem desse jovem Timóteo, renovando a súplica para que ele seja fiel ao são ensino e leal àquilo que sabia ser verdadeiro. Há pedidos pessoais nesta carta que são especialmente comoventes. E percebemos que Paulo sabia que a sua execução era uma questão de tempo. E Paulo escreve então esta carta para animar o jovem Timóteo, que vez por outra se encontrava desencorajado. Se encontrava realmente pensando se ele seria forte o bastante para manter o legado, para manter a missão do apóstolo Paulo. Como se Timóteo estivesse precisando ser renovado, incentivado, encorajado a persistir. E Paulo, então, nesta carta, faz com que Timóteo se lembre da sua base. Qual é a base, amados, de todos nós aqui? A família. Então, Paulo, por 2 ocasiões nesta carta, faz questão que Timóteo se lembre de que, de fato, ele tinha tido uma família. Seu pai não era crente, mas a sua mãe era, e a sua avó também. No capítulo 1, no versículo 6, por exemplo, de 2 Timóteo, você vai encontrar a expressão, também, versículo 5, capítulo 1, também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em ti. E no texto que nós acabamos de ler, no versículo 15, vai dizer, pois desde a infância sabes as sagradas letras. Então eu quero caminhar com vocês nesta minha mensagem, falando sobre família como sendo a base de sustentação da nossa fé. Então, Andriele, dando um clique aí, a grande ideia desta passagem é uma família cristã deixa marcas permanentes em seus membros. Uma família cristã deixa marcas permanentes em seus membros. Eu não sei quantos de vocês, uma rápida pesquisa aqui, quantos aqui têm pais? Pode ser ou uma mãe, ou um pai, ou os dois que são crentes. Levante a mão. Muita gente. Avós. Muita gente. Bisavós. Também tem uma turma. Vamos parar por aqui, né? Mas, gente, que interessante, o legado da fé. Eu me lembro, amados, da minha mãe me ensinando determinados versículos, do meu pai, do meu avô. Eu lembro da imagem que eu tenho do meu avô por parte de pai, pegando a sua Bíblia, indo para a igreja, ele que era diácono ali da 2ª Igreja Batista em Mazomba, lá em Itaguaí. A imagem que eu tenho do meu avô paterno, ativo na igreja, no ministério. Alguns estão aqui, amados, eu falo isso sem medo de errar, como resultados, respostas das orações dos avós. Então, uma família cristã deixa marcas permanentes em seus membros. João Batista compartilhou rapidamente comigo ontem no gabinete acerca da sua avó. Uma senhora de 91 anos de idade, Alzheimer, não lembra, às vezes não lembra de filho, não lembra de neto, não lembra de ninguém, mas experimenta puxar um hino do cantor cristão. Ela sabe a letra de cor. Ela não lembra de ninguém, mas pergunta para ela, quem é Jesus? Jesus é o meu Salvador. E fala de Jesus. O que leva uma pessoa com uma mente doente, o Alzheimer deixa a mente doente, apagada em vários registros, não se esquecer de Jesus? O quê?
Uma família cristã deixa marcas permanentes em seus membros. Primeira porção que eu quero trabalhar é dos versos 10 a 13. O homem de Deus sempre é perseguido por conta de sua piedade. É fato, amados, de que o apóstolo Paulo, por exemplo, usa essa expressão tu, porém, justamente para contrastar com aquilo que ele havia começado a falar no início do capítulo 3, acerca de homens maus que nos últimos dias estariam aparecendo, amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, blasfemos, desobedientes, enfim, as características do mal mesmo. E o Paulo está dizendo o seguinte: olha, essa turma não vai adiante. É um pessoal insensato, é gente que não quer saber de Deus. Tu, porém, eu espero de você que você tenha observado, preste atenção, você tem seguido de perto a minha doutrina, versículo 10, o meu procedimento, a minha intenção, a minha fé, a minha paciência, amor, perseverança, as minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Por que ele fala de Antioquia, Icônio e Listra? Daqui a pouco eu vou estar falando, mas uma curiosidade, Timóteo era nascido em Listra. Então houve um episódio em Listra que havia marcado a vida de Timóteo. Quantas perseguições suportei, o Senhor me livrou de todas. E na verdade todos que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus serão prósperos e ganharão muito dinheiro e não terão mais nada do que reclamar. É isso não? Sofrerão perseguições, mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Versículo 10 é muito interessante. A NVI traduz assim: você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Paulo chega para Timóteo e fala: você tem me seguido de perto, você tem me observado. Quando nós, amados, queremos de fato viver uma vida piedosa, mesmo que para isso nós estejamos amealhando perseguições, nós precisamos aprender a termos bons referenciais. A quem você segue de perto? Aqui não é seguir no Facebook, amados, não é seguir no Twitter. Aqui é seguir de perto alguém que de fato é homem de Deus e é mulher de Deus. Uma referência. Paulo está praticamente, amados, como Timóteo não tinha um pai crente, Paulo tem para com Timóteo um senso de paternidade. Tanto é que ele começa a carta, no versículo 2, dizendo: Timóteo, filho amado. E Paulo está dizendo: meu filho, me siga de perto. Me siga de perto. Quais as pessoas a quem você tem seguido, ou quais as pessoas a quem você tem sido referência? Muitas vezes chega uma irmã aqui na igreja que o marido não é crente e o filho e a filha precisam ter referenciais aqui dentro. Você tem sido boa referência para os filhos dos nossos membros? Nós temos sido aqui uma família que de fato nos importamos uns com os outros. Paulo está dizendo: olha, você tem me seguido de perto. Timóteo é exortado a persistir, tendo Paulo como seu mestre. O apelo é: continue me seguindo de perto. A ideia, amados, de tens observado aqui, não é somente que ele conheceu plenamente, observou como um estudante imparcial ou um observador desinteressado, não. Você tem sido meu discípulo, Timóteo. Você tem sido meu discípulo. E versículo 11, você sabe quantas perseguições e aflições eu segui Antioquia, Icônio e Listra. Se você quer saber o que aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra, chega em casa e leia Atos 14. Não é? No versículo 19 vai dizer que Antioquia e Icônio vieram judeus de Antioquia, de Icônio, e apedrejaram Paulo, arrastaram para fora da cidade, e cuidando que ele estava morto.
Atos 14, 21 e 22, vai dizer que, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, sabendo que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Como eu antecipei para vocês, Timóteo era natural de Listra, e possivelmente aquela cena de ver o apóstolo Paulo semi-morto, deixado morto, e de repente se recobrando e continuando a pregar o evangelho, mexeu muito com a cabeça daquele jovem. E Paulo está dizendo o seguinte: rapaz, você tem me seguido de perto, não desista, tenho sofrido severas perseguições. Mas o que é que diz no finalzinho do 11? Se você puder, diga comigo: o Senhor me livrou de todas. Vale a pena seguir o Senhor. Vale a pena. Paulo vai escrever aos 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 8 a 11, dizendo: irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, até da vida desesperamos, mas em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita dos mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, livre, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Paulo está dizendo: olha, foram muitas as perseguições, e todos que querem viver uma vida piedosa sofrerão perseguições. O próprio Jesus havia dito isso nas bem-aventuranças, não é? Mateus 5, 10 a 12. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. E você pode trocar essa expressão por causa da justiça como por causa de Jesus. Sofrem perseguição por causa de Jesus, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Trocando em miúdos, amados, Martin Lloyd Jones vai dizer de que bem-aventurados são os perseguidos por se parecerem com Jesus. Quantos se assemelham a Jesus, sempre serão perseguidos. Paulo está chamando Timóteo aqui para a base. Paulo está chamando Timóteo aqui em primeiro ponto para dizer o seguinte: olha, viver o evangelho, ter uma vida piedosa é vida de perseguição. Não é facilidade. Absolutamente. O próprio Jesus disse em João 15, 18 a 20, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Alguém chegou para um pastor e perguntou o seguinte: se a igreja for mais perseguida, será mais fiel? O pastor disse: não. Se a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. Quem lhe iludiu? Paulo está falando para Timóteo. Quem lhe iludiu de que vida cristã é vida de comodidade? Por isso que você tem que voltar para a base, por isso você precisa ter uma base, uma referência. E eu tenho sido para você, Timóteo, Paulo está dizendo, uma referência. Você tem seguido de perto a mim, você tem visto minha doutrina, meu procedimento, meu propósito, minha intenção, minha fé, minha paciência, meu amor, minha perseverança. Você está aprendendo isso de mim. E Paulo termina essa porção falando o seguinte, olha no versículo 13, os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Curiosidade aqui, de que quando fala de enganadores, né, ou impostores, está falando de falsos pastores, está falando de gente que vai se utilizar da mágica, porque a palavra no original significa mágicos, gente cujos encantamentos são pronunciados,
são impostores. E estes, Paulo vai estar dizendo, enganarão e cairão em seus próprios enganos. Olhe para mim, amados, o contexto é esse. E Paulo está dizendo, Timóteo, permaneça, Timóteo. Você me segue, Timóteo. Timóteo, me siga de perto. E o homem de Deus sempre vai ser perseguido por conta da sua vida piedosa. E aí na segunda porção é que entra um outro detalhe importantíssimo, quando Paulo fala, o homem de Deus deve ter a sua vida pautada pelas Escrituras. Aí ele repete, tu porém, se os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Volte às suas raízes. E quais são as suas raízes? Versículo 15. Pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade, pleno preparo para realizar toda boa obra. Eu gosto dessa expressão, permanece naquilo que você aprendeu. E de que você foi inteirado, sabendo de quem o tem aprendido. Quem? Desde a infância. Sabes as sagradas letras. Amados e amadas, nós precisamos levar mais a sério a educação dos nossos filhos. E o que eu vou estar falando aqui talvez choque você, eu peço encarecidamente que você preste atenção. A palavra no original grego, amados, para infância aqui, é uma palavrinha que é pré-fos, que é criança recém-nascida. E eu me vi hoje pensando o seguinte, ontem e hoje, como desde a infância, essa palavra é uma palavra tão assim estranha no sentido desse contexto, porque é a mesma palavra para criança recém-nascida, mas também a mesma palavra para embrião, para feto, para criança que ainda não nasceu. E aí eu estou falando aqui para um público de pais que já viveram também esse contexto de gerar uma criança. O que Paulo está querendo dizer? Timóteo, volte-se para aquilo que você aprendeu quando você ainda estava no útero de sua mãe. E eu fiquei ontem pensando, e hoje também, mas Deus, que coisa incrível! Eu sei que os cientistas estão falando de que a mãe tem que conversar com a criança, o pai tem que conversar com a criança enquanto ela ainda está no ventre, mas o que a palavra de Deus pode fazer com uma criança que ainda não nasceu? Aí hoje na minha devocional, amados, eu li o Salmo de número 22, e eu vi nos versos 9 e 10, e encontrei a resposta. Salmo 22, 9 e 10. Olha que valioso, mas foste tu quem me tirou do ventre e me sustentou quando eu estava ainda nos seios de minha mãe. A ti fui entregue desde o meu nascimento, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Meu Deus, permanece naquilo que você aprendeu desde o ventre da sua mãe. Nós precisamos aprender, amados, que se Deus leva a sério a família, o diabo também leva. E qual é o começo? Quando que temos que começar a ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos? Desde o momento
em que a mulher se percebe grávida. Porque o texto diz, amados, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Nós temos que resgatar o valor da maternidade. Há uma frase que meu pai sempre falava, ainda deve falar porque ainda está pregando: a mão que embala o berço é a mão que governa o mundo. Paulo está dizendo, Timóteo, eu estou falando para você me seguir de perto. Mas quer saber de alguma coisa? Permaneça naquilo que você aprendeu desde a sua tenra idade. Desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Podem fazer-te sábio. Não significa que vão fazer-te sábios. Nossos filhos precisam ser evangelizados, nós precisamos compartilhar do Evangelho. Não nascem salvos, obviamente. Não há base bíblica para a ideia de uma concepção de uma criança já salva. Mas dá a base bíblica para que desde o momento que se percebe grávida, a mulher esteja recitando a palavra de Deus. Recordo-me da sua fé não fingida, 2 Timóteo 1,5. Que primeiro habitou em sua avó Lóide e sua mãe Eunice, estou convencido que também habita em você. João Calvino tinha muita razão quando disse que Timóteo foi criado de tal modo que pôde sugar a piedade junto com o leite materno. Junto com o leite materno, Timóteo sugou a piedade de sua avó, Lóide. Primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe, Eunice. Daí o texto clássico: toda a Escritura é divinamente inspirada, soprada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade, pleno preparo para realizar toda boa obra. Esse é o valor das Escrituras: ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça. As Escrituras precisam estar na base da educação familiar. Nós não podemos, amados e amadas, permitir que os super-heróis, por mais que eles vão fazer parte da história dos nossos filhos, da vivência dos nossos filhos, não podem ser o centro. Nós não temos que fazer das histórias em quadrinhos, embora elas também possam fazer parte do universo das crianças, mas não podem ter a primazia. A palavra de Deus precisa ser ensinada em casa. Bíblia se aprende em casa, não na igreja. Mas nós estamos acostumados a terceirizar a educação cristã dos nossos filhos, sim ou não? E culpamos a igreja. A igreja não faz. É a professora, é o pastor do ministério, é o líder. Não. Bíblia se aprende em casa. Você conhece o texto de Deuteronômio, não conhece? E falarás assentado, ao se levantar, andando, inculcarás as verdades do livro da lei. O que significa isso, amados? É um hebraísmo que significa em todo o tempo. Você precisa compartilhar o Evangelho ao seu filho em todo o tempo. Em todo o tempo, aproveitando toda oportunidade. Uma traquinagem, o Evangelho sendo compartilhado. Uma outra, o Evangelho sendo compartilhado. Versículos bíblicos na casa inteira. Disciplinas sendo aplicadas a partir da palavra de Deus. Para quê? Para que o seu filho, como homem de Deus, para que a sua filha, como mulher de Deus, repita comigo, tenha capacidade. De novo, tenha capacidade. E pleno preparo para realizar toda boa obra. Quantos aqui não querem, amados, que seus filhos sejam homens
mulheres que tenham capacidade, e a expressão aqui que tenham capacidade, que tenham habilidades para ir e vir, para fazer, e pleno preparo. Como eu gostei dessa palavra, pleno preparo, da ideia de algo que de fato estabeleça uma continuidade, que deixe raízes, pessoas preparadas para realizar toda boa obra. E eu fiquei encantado com essa expressão boa obra. 10 vezes no Novo Testamento essa expressão boa obra. Eu vou citar apenas algumas. Quando a mulher que derramou nardo puro aos pés de Jesus foi repreendido pelos discípulos, Jesus disse: deixai-a, ela fez-me uma boa obra. Paulo aos Filipenses vai dizer no capítulo 1, versículo 6, tendo por isso certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, ou de Jesus Cristo. Colossenses 1,10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. A ideia é boa obra. E a palavra boa, existem 2 palavras no grego para boa. E essa questão do grego é muito interessante. A gente precisa prestar atenção nesses detalhes, né? Existe o bom no sentido de bom, moralmente bom, como uma virtude. Existe o bom de algo excelente, distinto, honesto. E a palavra aqui, boa obra, não é uma obra moralmente boa. Porque tem muita gente fazendo uma obra moralmente boa, sem conhecimento do Evangelho. É uma obra distinta, agradável, honesta, honrada. Amados e amadas, nós precisamos ter filhos e filhas que deixem uma boa obra. Uma boa obra. O mundo está carente de homens e mulheres que deixem uma boa obra. A gente tem visto tanta coisa estranha por aí. A gente tem ficado desanimado, desesperançoso. Mas esse texto aqui nos traz uma esperança de que é possível comunicar a palavra de Deus aos nossos filhos e filhas, de modo que eles tenham capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Quero que você vá para casa com algumas verdades assim borbulhando no seu coração. A primeira aplicação, quero dizer, é de que estamos sempre sendo observados e temos de viver de acordo com a nossa consciência e os valores do nosso Deus. Paulo está dizendo: Timóteo, me observe. Você tem me observado. No Antigo Testamento nós encontramos uma mulher rica, segundo Reis 4, 8 e 9, que ao observar Eliseu, que sempre ia e vinha diante da sua casa, e todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão em sua casa. Essa mulher chama o seu marido e fala o seguinte: eis que eu tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Eu não sei se eu vou chocar você, mas a palavra de Deus também diz que o próprio Deus, em relação a Jó, 1:8, disse o Senhor a Satanás: você tem observado o meu servo Jó? Então você é observado pelos outros, e você é observado por Deus, e se segura na cadeira, você é observado pelo diabo. Todos nós somos observados. E precisamos realmente prestar muita atenção nisto. A segunda aplicação que quero fazer é de que o currículo do homem e da mulher de Deus precisa estar pleno de detalhes e incidentes relacionados às perseguições. Nós somos perseguidos. E no nosso currículo nós precisamos ter isso para contar. Quem tem uma vida piedosa sofre perseguição. O que significa que o contrário é igualmente verdadeiro. Se você não sofre perseguição, é porque você não tem uma vida piedosa.
Você é igual a todo mundo. Perguntaram para o irmão André, na missão Portas Abertas, um dia: o senhor acha que aqui no Ocidente a gente tem que temer perseguição? O irmão André respondeu: creio que não. O cristianismo que se vive por aqui não vai atrair perseguição de ninguém. Agora, se você é perseguido, mas não é perseguido porque você é chato, não é perseguido porque você é desonesto. O que tem de crente que fala o seguinte: estão me perseguindo, mas ele é um péssimo funcionário. Tem que perseguir mesmo. Tem pastor que fala: estão me perseguindo, mas é porque ele é desonesto. Tem que perseguir mesmo. A Polícia Federal vem aí, no encalço. Jesus falou: bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Por causa da justiça. Por causa de Jesus. Se você quer se parecer com Jesus, você sempre vai ser perseguido. Porque o que Jesus fez por você não foi de aliviar das provações. O que Ele fez por você foi lhe dar força para suportá-las. Existem duas palavrinhas no português que são muito semelhantes. Até domingo eu acabei confundindo a palavra redenção e a palavra remissão. A palavra redenção é a palavra que corresponde ao goelo de Boaz. Deus nos comprou de volta. A palavra remissão parece no português, né? Mas no grego significa deixar para lá. Ele nos perdoou. Isso é sério. Deus nos comprou de volta e Ele deixou para lá os nossos pecados. Nos perdoou em Cristo Jesus. Mas não foi para que continuássemos vivendo do mesmo jeito. Aí você vai viver de modo diferente, sim ou não? Então você vai ser perseguido. E você vai ter o currículo do apóstolo Paulo. Quantos aqui querem ter o currículo do apóstolo Paulo? 2 Coríntios 11, 23 a 28. Não levanta a mão sem ouvir. Em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigos de morte muitas vezes, recebi dos judeus 5 vezes quarentenas de açoite menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos de fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, jejum muitas vezes, em frio e nudez. E além dessas coisas exteriores, tem que ser o apóstolo mesmo, né, gente? Além dessas coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Padecerão perseguições. Agora preste atenção nessa aplicação que vai ser colocada na tela agora. Não basta viver piedosamente. O querer viver é sumamente importante, porque o Paulo vai estar dizendo o seguinte, amados, no versículo 14: todos os que querem viver uma vida piedosa sofrerão perseguição. Não é apenas viver, tem que querer viver. Porque tem gente que está vivendo perseguições como uma coisa natural. E Paulo está dizendo o seguinte: não, para. Você tem que querer viver. Ontem eu chamei alguém e falei o seguinte: rapaz, você tem que sacrificar algo que você está amando mais do que Deus na sua vida. Abra mão, renuncie. Você precisa querer viver para Deus. E sabe o que a pessoa me disse? Não vou deixar não. Eu posso querer Deus e querer também isso que eu quero tanto. Não dá. Não basta viver piedosamente.
tem que querer viver. Você tem que entregar tudo, tudo, tudo. Paulo vai dizer, ainda nessa carta, capítulo 1, versículo 12, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Tem que querer. Uma outra aplicação, amado e amada. O lar cristão precisa ser um laboratório onde a palavra de Deus é ensinada, testada e compartilhada para que haja saúde nas relações. O lar é este laboratório. Olhe para mim, meu querido, a Bíblia tem que estar ali. As devocionais precisam ser feitas na Bíblia. A Bíblia precisa ser ensinada, testada, compartilhada. A orientação paulina em Efésios 6,4 é: vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os no quê? Na doutrina e na demonstração de quem? Do Senhor. Não é na doutrina e na demonstração dos filósofos, dos rabinos, dos mestres. É do Senhor. Augusto Nicodemos fala de que admoestar a criança no Senhor significa mostrar-lhe pelo diálogo, instrução e encorajamento as implicações espirituais das suas atitudes, como as promessas e advertências de Deus se aplicam à sua vida. Preste atenção, é você mostrar através da palavra de Deus, diálogo, instrução e encorajamento, que todas as atitudes dos seus filhos têm implicações espirituais e que Deus tem para com eles promessas e advertências. E isso precisa ser ensinado em casa. O lar cristão precisa ser um laboratório onde a palavra de Deus é ensinada, testada e compartilhada. Ainda mais, aquilo que se aprende em casa dará suporte para o enfrentamento de grandes questões da vida. Trata-se do pleno preparo para a boa obra. A palavra pleno preparo no original é uma palavra só, que significa chegar ao final. Chegar ao final. Quem não quer chegar ao final? Quem não quer completar a carreira? Quem não quer terminar? Quem não quer estar de fato persistindo? Recebi essa semana a confirmação de um convite para pregar no encontro de casais. E o tema ainda vai ser dado, mas houve uma proposta de que a campanha da família da igreja está sendo assim: depois do sim, até o fim. Depois do sim, até o fim. Não é isso que a gente quer? Você não quer, mãe, pai, entregar o seu filho e a sua filha no casamento sabendo que você fez um bom trabalho de ensinar a Bíblia para ele? Conseguiu superar aquela fase terrível que é a fase da influência, na fase da adolescência, início ali, de 15 a 18 anos. Onde os amigos, os companheiros começam a fazer diferença na cabeça dele ou dela, mas a palavra de Deus guardou o seu filho. Não foi você, olha para mim, não foi você. Você vai ter falhas, eu tenho falhas, mas a palavra de Deus jamais falha. E a palavra de Deus diz, olha, instrui o menino no caminho, de acordo com as habilidades dele, do estilo dele, no caminho que ele deve andar. Isso tem a ver com a aplicação da palavra de Deus no dia a dia da vida do seu filho e da sua filha. Nós queremos chegar até o fim. Do sim até o fim. E a última aplicação desta noite é que nessa impossível tarefa de criar bons filhos, confie na graça de Deus e não em seus próprios esforços. E repare, eu disse impossível tarefa de criar bons filhos.
Eu estou lendo um livro chamado Pais Fracos e Deus Forte. E as autoras é uma mãe e uma filha, Elise Fitzpatrick e Jessica Thompson. E elas vão dizer num dos capítulos do livro: criar bons filhos é totalmente impossível, a menos que eles sejam atraídos pelo Espírito Santo para colocar sua fé na bondade de outro. Você não pode criar bons filhos porque você não é um bom pai. Há apenas um bom pai e ele teve um bom filho. Juntos, esse pai e filho realizaram tudo o que precisava ser feito para resgatar a nós e a nossos filhos da destruição certa. Não se trata, amados, de criar bons filhos, porque você não vai conseguir. Mas quando o Espírito Santo de Deus atraí-los para si, e você apontar para Jesus. É interessante que o versículo 15 diz: olha, desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Não é em você. Não é em você. É em Cristo Jesus. Eu quero terminar, dando mais um clique só para ficar a grande ideia. Eu reli, fui folheando as páginas do livro do Brennan Manning. Eu tenho alguns livros dele. O Amor Obstinado de Deus. Eu me vi com uma história que ele compartilha, que tem muito a ver, amados, e eu confesso que entre ontem e hoje, eu fiquei com meu coração assim, muito tocado, porque esse tema mexe com a gente. Uma família cristã deixa marcas permanentes em seus membros, e quem aqui não quer deixar marcas permanentes nos seus filhos? E como que isso é impossível sem a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus? E a gente fica dizendo, meu Deus. Domingo uma pessoa que não mora mais em Angra falou: pastor, eu tenho feito negociação com meu filho. Na sexta eu deixo ele sair. No domingo ele tem que ir na igreja. Eu estou tendo que fazer esse remeleixo. Sem entrar em detalhes, eu falei o seguinte: enquanto seu filho não tiver uma experiência com Jesus, de nada vai adiantar esse jogo. Infelizmente, amados, olha para mim, pode aliviar a consciência da mãe. Mas quem muda a história do nosso filho é Jesus. Sim ou não? Mas eu e você que somos pais, nós temos que apontar. E aí o amor obstinado de Deus, Brennan Manning está escrevendo, daquele jeito dele. E ele diz o seguinte: conta essa história de um jovem judeu chamado Mordecai, que tinha sido dedicado ao Senhor pelos pais. Mordecai cresceu em idade, em sabedoria, em graça, mas era um arruaceiro. Amava o mundo, desperdiçando os dias e sonhando pelas noites. Seus pais fizeram-no sentar e lhe mostraram como a palavra de Deus era importante. Quando, porém, chegava a hora dele ir à sinagoga para aprender da palavra de Deus, ele se recusava a deixar os lagos em que amava nadar e as árvores em que amava subir. Nada era capaz de convencê-lo. Um dia, contudo, o grande mestre visitou a aldeia e pediu para ficar a sós com o rapaz. Deixar o filho a sós com aquele leão horrorizava os pais, mas eles o deixaram. O mestre então tomou o rapaz e o abraçou silenciosamente contra o seu coração. No dia seguinte, o rapaz começou a ir à sinagoga antes de ir para a floresta, para os lagos e para as árvores. E a palavra de Deus tornou-se uma com as palavras de Mordecai, as árvores e o lago. Mordecai cresceu e se tornou um grande homem, que ajudou muitas pessoas. E quando vinham a ele, ele dizia: aprendi da palavra de Deus pela primeira vez, quando o grande mestre abraçou-me em silêncio contra o seu coração.
E aí Brennan Manning termina: o coração falou ao coração. Aí eu disse, é isso. A gente tem que falar de Jesus para alcançar o coração dos nossos filhos, para que através então da nossa palavra e sobretudo do nosso testemunho, prática e vida, o coração do nosso filho seja abraçado pelo coração do próprio Jesus. O coração falando ao coração. Não é por lei. Olha para mim. Não é por lei. É por graça. Ele nos redimiu. Ele nos remiu. Nos trouxe para perto. E é isso que vai manter o nosso filho e a nossa filha marcada de modo permanente. Abaixa a cabeça, meu querido.